as telhas, um enxame de abelhas parou para descansar. Me deu vontade de contar como é que eu faço quando me bate um cansaço e eu paro pra aliviar. Tão diferente das abelhas pequeninas descansando lá em cima, eu prefiro aqui no chão, olhando o céu por entre as folhas que balançam, com o vento embalando a dança, me acalmando o coração. Aqui eu nunca me aborreço e nem me zango. Bioma dos Curiangos é o nome desse lugar. A natureza não tem pressa e eu tampouco. Vejo as nativas do oco, flor em flor, polinizar. Eu vou tentar, que o professor Capas também vá com a gente, só que ele está meio debilitado de saúde, eu não sei se ele vai poder ir no mês de novembro, mas eu tinha combinado com ele dele ir também com a gente nessa viagem. Eu vou até conversar com ele essa semana para ver se ele vai mesmo poder, já definir a data, para ver se ele vai poder ir com a gente mesmo em novembro, porque ele também já tomou as 2 vacinas, né, as 2 doses, mas vamos ver aí, a gente vai vendo. Eu espero que essa tal dessa Delta aí não avance, não vá tomar conta do mundo de novo, e aí a gente vai ver. Bom, gente, então aí a Dailton está responsável aí para o Espírito Santo para dar o nome para quem quiser. Pronto, mais uma na vida dele. Não bota a mão na cabeça, não. Vamos lá. Gente, então, a gente pode agora, eu vou mostrar para vocês agora os capítulos do meu livro em si, para vocês observarem o que a gente conta nesse livro, né? São capítulos que são baseados na meliponicultura bem básica mesmo, porque nós precisamos ensinar as pessoas que estão chegando para a criação de abelhas esses princípios básicos biológicos da criação de abelha, respeitando as abelhas, respeitando a biologia das abelhas, seu local de origem, né? E porque a gente vê cada dia mais as pessoas entrando, ensinando coisas erradas, ensinando manejo errado, e como eu trabalho com manejo durante muitos anos já, aí eu resolvi fazer esse livro bem básico. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui novamente, tá? Agora vai ser o livro mesmo. Não é a tela inteira, é só um pedaço. Professor, você tá... Abriu uma janelinha aqui, aí aparece o livro, né? Em si. Então, agora eu vou passando aqui para você, passando as páginas e falando um pouco sobre cada capítulozinho dele, né? Então, esse livro é uma série, na verdade, né? O livro 1 fala um pouco desse histórico, que eu resumi bastante aqui para vocês, primitivo da meliponicultura, né? E o desenvolvimento dessas técnicas de multiplicação, as formas corretas de fazer multiplicação de abelha, a escolha correta das espécies e todo o aparato legal em vigor. Então, metade do livro já está bem atualizado, já fala da Resolução 496 de 2020, fala da Lei do Espírito Santo, fala das leis de todo o país, que tem em todos os estados brasileiros, e já tem também a 496, que foi de 2020, né? Já conseguimos botar também. Então, a gente precisa seguir a legislação. São animais nativos, são animais silvestres e precisam estar amparados com a legislação do Brasil. A gente tem que seguir o que está aqui. Se a gente não seguir o que está aqui, é bem complicado. Eu espero que a lei da meliponicultura nacional seja votada, tramitada o mais rápido possível, para que possamos ter algo comum para todos do Brasil, né? E que a gente consiga, de fato, desenvolver uma atividade, mas desenvolver uma atividade com o pé no chão, desenvolver uma atividade sempre lembrando das questões biológicas das abelhas, que isso é muito importante, e é o que eu sempre disse, e é o que eu sempre falo ao longo de minha caminhada aí, para tudo quanto é canto que eu vou, né? Então, esse é o livro básico. O 2, eu vou abordar sobre um manejo mais avançado, né? Aí já vai abranger o aspecto da produção mesmo. O livro 2 deve estar saindo até o final desse ano. Eu falo sobre produção de mel, produção de samburá, né, pólen fermentado, própolis e geoprópolis,
e as técnicas de colheita desses meliprodutos, né? A gente desenvolveu, eu e o professor Ricardo Camargo, a gente começou a chamar os produtos das abelhas de meliprodutos, que fica mais, eles não são subprodutos, são tão valiosos, preciosos, que a gente começou a chamar de meliprodutos, e aí todo mundo está chamando de meliprodutos, isso é muito importante, interessante. E o livro 3, eu vou falar sobre as técnicas de produção dos meliprodutos a partir de outros meliprodutos, a partir do mel, do pólen, do samburá, própolis, cerume e geoprópolis. Esse livro 3 é bem interessante porque a gente dá um foco assim, na geração de renda, principalmente para produtores rurais e também urbanos, da meliponicultura urbana, mas é bem interessante com receitas assim, artesanais que pode ser desenvolvida em comunidades, pode ser desenvolvida na zona rural, na zona urbana também. Eu gosto muito de trabalhar com extensão rural. Ao longo de minha carreira, eu sempre trabalhei com extensão, fazendo pesquisa e extensão. Mas a extensão é bem forte na minha carreira. Então, por isso que eu tenho essa ligação forte com os criadores. Todo mundo me conhece, porque eu realmente ando no campo com o povo, né? Então, a extensão me levou também a desenvolver essa atividade, uma meliponicultora que é pesquisadora e extensionista ao mesmo tempo, né? Então, é isso. Vamos ter e o terceiro livro só o ano que vem. Então, aí eu falo no capítulo... O primeiro é o capítulo dessa história resumida que eu contei. O professor Capas conta muito melhor do que eu essa história. Ele conta com riqueza de detalhes. Ele estudou o Códex de Madrid, ele desvendou tudo isso, ele escreveu cada código desse, desenvolveu um tema sobre isso. O capítulo 2, eu falo sobre as plantas melitófilas, né? Falo da importância da polinização, que é o principal meliproduto. A polinização é o principal. A gente tem que colocar definitivamente na nossa cabeça melipônica, digamos assim, que é a polinização, é que nos interessa, né? A garantia da soberania alimentar, da garantia do nosso alimento no futuro é a polinização. Então, a gente tem que ser conservacionistas das abelhas e também fomentar a preservação. Preservação, abelhas lá no local dela de origem, lá nos ocos das árvores, ninguém pode tirar o oco de árvore, tem que ficar lá, preservação. Conservação, criar abelha em meliponários cadastrados, legalizados, abelhas da região, de ocorrência geográfica natural, e usar técnicas de meliponicultura racional, meliponicultura biológica, que respeita a biologia das abelhas, ok? Então, eu falo um pouquinho da polinização, eu falo sobre as plantas melitófilas, falo da questão dessa relação abelha-planta, bem básica, né, de fácil leitura para as pessoas poderem entender de fato. Aí eu cito alguns exemplos de algumas plantas melitófilas que podem ser utilizadas nos meliponários urbanos ou rurais também, para garantir esses recursos florais para as abelhas durante todo o ano. Eu indico plantas de florada permanente, plantas de florada anual, plantas que produzem muito pólen, plantas que produzem muito néctar, plantas resiníferas, então é bem interessante também esse capítulo aí. Aí no capítulo 3, né, aí está 2, mas é 3, ele fala sobre biologia básica das abelhas, né, todo mundo tem que entender também tudo isso aí, está bem, uma linguagem bem fácil de acesso para todos. No capítulo 3, eu falo 4, eu falo nesse 2 eu falo da biologia, eu falo de todas as castas das abelhas, né? Falo também no capítulo 4, a origem da rainha, como é que a rainha se origina, nos trigoniformes e nas melíponas, e no gênero melípona. No capítulo seguinte, eu falo sobre a nidificação e a morfologia dos ninhos. Muito importante saber desses aspectos da nidificação e da morfologia dos ninhos, e também esse aspecto de todo o ciclo biológico das abelhas, para entender quando é o momento exato de colocar as iscas, os ninhos iscas, para a coleta das abelhas que estão enxameando naquele período.
eu sou contrária a essa quantidade exacerbada de iscas que se colocam por aí o ano todo. Está errado, a gente tem que saber exatamente quando colocar iscas para a coleta de abelhas, tá? E não colocar em demasiada quantidade de iscas, porque é complicado também. Explico aí sobre o ninho completo, as diferenças morfológicas, né, de um ninho. Falo sobre ninhos em formatos helicoidais, em formatos de cachos, em formatos de labirintos, como é o caso da escaura. Falo dos discos e tal. Falo das ornamentações das entradas das abelhas, por que elas têm essa ornamentação. Falo da escolha das espécies e o início da criação, como deve ser, e deixo bem claro no iniciozinho, né, que elas devem estar nas listas de ocorrência geográfica natural do Estado. Então, temos que prestar atenção nas publicações estaduais e na publicação que vai ser lançada pelo ICMBio, com a lista geral das espécies geográficas naturais de cada estado, de cada região. Isso é muito interessante, muito importante, para que ninguém mais comece a criar abelha enganado, né? Tem muita gente que fala, eu fui enganado, porque me venderam as abelhas que era de tal local e tal. Só que, então, tem que ler. Todo mundo tem que ler e entender que a abelha tem um aspecto biológico que é muito importante, que tem que ser respeitado, né? Então, aí eu aconselho nessa lista geral algumas abelhas que têm produção e que já tem protocolo para criação. Uma coisa é aquela abelha existir naquela região. Outra coisa é se tem protocolo para criação ou não. Como é que eu vou tirar uma abelha que não tem nenhum protocolo, que ninguém nunca criou essa abelha de forma racional, em uma caixa aí, modelo ímpar, ou uma caixa racional, outro modelo? Como é que eu vou ensinar a criar essa abelha, se nem eu mesma, como cientista, como pesquisadora, como extensionista, não sei criar essa abelha? Então, eu aconselho que sejam criadas abelhas de ocorrência daquela região e que já tenham protocolo de criação, que já tenham desenvolvimento de como fazer multiplicação, de como coletar e etc e tal. Então, por isso que eu faço aconselhamento apenas de algumas espécies. Não vou, de forma alguma, ensinar a criar abelha que ninguém sabe como vai se comportar numa caixa racional, que não tenha nenhum estudo ainda que fale a respeito, né? Então, eu aconselhei algumas por estado, né? Eu não acho que toda abelha tem que estar em caixa racional, de jeito nenhum. Muita abelha tem que estar lá no local de preservação, na mata, nos ocos das árvores. E aí tá, Centro-Oeste, todas as regiões, etc e tal. Aqui, nesse capítulo eu falo um pouquinho sobre as espécies, né? O Sidney Cardoso, que ilustrou todo o livro, essas fotos são a maioria do Sidney Cardoso e do Yuri Pereira, e algumas de outros colegas que eu citei o nome no livro, mas a maioria do Sidney Cardoso. Mostra algumas aí, umas ilustrações muito boas. Depois eu falo um pouco a respeito do preparo das iscas para a captura. Falo que o período exato que deve ser montadas essas iscas, a forma que deve ser montada e como montar, porque nada de espalhar um monte de garrafas plásticas pela natureza, que você vai estar poluindo a natureza sem controle nenhum. Não é assim que a gente tem que fazer na meliponicultura racional. Bom, depois eu falo a respeito do manejo básico, né? Aí eu mostro como transferir de um ninho isca para uma caixa. Falo sobre os materiais da meliponicultura que são usados, os mais básicos que a gente usa no dia a dia. Falo sobre a caixa ímpar, faço sugestão de tamanhos das caixas, medidas internas, externas, ninho sobre ninho. Falo desse manejo básico para multiplicação também. Falo do preparo dos bombons de pólen, preparo da cera mista. Atualmente a gente tem que ter muito cuidado com o fornecimento desse pólen para fazer bombom de pólen, né, por causa da irresponsabilidade de algumas pessoas que transitaram com doenças de abelhas apis de um estado para o outro, né, então a gente tem que tomar cuidado
porque tem muita gente responsável na meliponicultura, e eu não deixo de dizer isso, é muita gente responsável mesmo, sabe? E a gente tem que reclamar e tentar mudar e melhorar isso aí. Muito cuidado com o pólen. Preparo da cera mista, como é que deve ser, a gente explica aí. E depois de tudo, como faz também uma multiplicação, bem básica, eu só faço multiplicação modular, não faço outro tipo de multiplicação de abelha, porque a gente tem que respeitar a biologia das abelhas, não faço aquela multiplicação por discos, porque a técnica de minicolônia é para pesquisa científica. Não tem que o meliponicultor estar fazendo abelha por minicolônia. De jeito nenhum. Para quê? Tem algum projeto de científico que ele está dando respaldo, que está cedendo o meliponário? Então, eu só ensino dividir e multiplicar abelha por módulo. A caixa ímpar é eficiente para a gente criar e multiplicar abelha por módulo apenas, respeitando todo o tempo das abelhas. Eu estou usando esse alimentador externo, né? Eu costumo alimentar as minhas abelhas que eu cuido com mel, não coloco xarope, né? Mas se for necessário colocar um xarope, a gente ensina também, explica como colocar no livro. E eu falo também sobre o forídeo, sobre a mosca soldado, que são os mais graves inimigos naturais das abelhas, né? Esses dois são os mais graves, embora tenham surgido alguns estudos que demonstram aí a presença de outros tipos de inimigos naturais, mas no manejo racional. Isso daí falo também a respeito do meliponário coletivo, meliponários individuais, e o restante é só sobre legislação da meliponicultura. Ok, gente? Então é isso, já falei demais apresentando meu livro, e agora eu vou voltar aqui, vou interromper esse compartilhamento, e vou voltar lá para a salinha, e estou à disposição de vocês, tá bom? Muito obrigada. Obrigado, doutora Gena. A gente vai, então, começar agora a parte do bate-papo. Convido o mestre Adaildo para coordenar aqui as perguntas, respostas, conversas, comentários. E já tem alguns comentários ali, e eu vou tomar liberdade, professora Vera, aqui presente, fez algum comentário lá, se você puder, professora. A gente agradece fazer pessoalmente e desejar também comentar mais alguma coisa, esteja à vontade. Depois as pessoas podem ir marcando ali, levantando a mão, que o mestre Adaildo vai dar a voz. Professora Vera, prazer tê-la aqui numa live. Bom, eu não fiz acompanhamento do chat nem nada aqui, João, então e como estava programado você e a Adriana fazerem essa parte toda, eu prefiro que vocês façam aí, tá? Eu só me mato uma curiosidade, doutora Gena. Essa foto que eu estou vendo atrás da sua cabeça aí é em homenagem à nossa Uruçu Capixaba? Nordestina. Ah, mas ela está muito parecida aí com a nossa. É uma Uruçu nordestina, é o quadro de um artista, que me presenteou com de Brasília, que me presenteou com esse quadro. Tá certo. Bom, então eu acho que eu vou começar. Generosa, gostei muito do seu livro. Acho muito importante esse livro que você está fazendo agora. E é sempre possível que a gente melhore essa questão do conhecimento e das bases da meliponicultura, que são tão importantes, principalmente abordando aspectos regionais, né? Que eu acho que do local para o global é muito importante. No Brasil, um continente, quase um país continental, é muito importante a gente tratar dessas questões, e acho que você está de parabéns por isso. Então, uma pergunta que eu tinha posto, se você vai vender esse livro na forma de e-book também, ou como que a gente adquire o seu livro, se você pudesse falar depois, deixar um endereço ou alguma coisa para a gente poder ter acesso ao seu livro, que é tão importante. Do que você falou, tem uma coisa que eu não concordo, que é a questão das caixas iscas. Sabe por quê? Porque a caixa isca, você coloca a caixa isca, a abelha entra se quiser, né? E ela só vai usar uma caixa isca se não tiver um oco na natureza de acordo. Ela prefere os ocos das caixas. Sempre ela preferiu, né? Mas às vezes a falta de ocos nos lugares, principalmente aí no Nordeste,
E não é só no Nordeste, não. No Nordeste, porque a gente mediu. Mas eu acho que essa questão de há poucas árvores com ocos disponíveis para as abelhas, o tamanho do oco diminuiu com o tempo. Nós vimos aí algumas publicações mostrando que as árvores que são vendidas como lenha para combustível, ou todas as coisas, elas diminuem cada vez mais de diâmetro pequeno, falta árvore para as abelhas. Nós precisamos, com urgência, de fazer uma campanha de plantar para as abelhas árvores que sirvam de local de nidificação. Então, algumas abelhas são muito plásticas com relação a isso, quer dizer, vão em qualquer lugar, qualquer tipo de oco, elas fazem o seu ninho. Outras já são muito mais exigentes. Então, em ninho armadilha, geralmente poucas espécies vão, só as mais comuns, muito poucas espécies vão. E eu não vejo essa base de dados na literatura para a gente pôr isso na legislação desse jeito como está se pondo agora. Na legislação de São Paulo, eles puseram para cada caixa isca que você vai colocar, tem que pedir licença. Imagina, absolutamente inviável. Parece que essa gente nunca andou no interior, não conhece a condição do Brasil. O Brasil que a gente conhece é outro. Tem um formulário para você responder no computador que a gente demora horas. Imagina uma pessoa do interior sem acesso nenhum a meios de comunicação sofisticados, como é que vão fazer esse registro? Então, essa questão do registro precisa melhorar, essa questão do apoio ao pequeno meliponicultor precisa melhorar, né? Isso é uma coisa que as associações talvez possam ajudar, mas, no momento, eu não estou vendo assim, essa tristeza, essa possibilidade tão grande de a gente perder. E o ninho armadilha, na minha opinião, tem uma única vantagem, mais do que uma, mas tem uma, que os enxames, se a colônia divide naturalmente, os enxames filhos são muito fortes. Então, a gente vai obter possibilidade de ter ninhos fortes sem desmanchar o local de nidificação na natureza, que eu acho importante. Agora, sou completamente contra esses dados que a gente vê em muitos lugares escritos, você já deve ter visto também, de pessoas que cortam árvores para pegar um ninho para criar em meliponário e achar que estão preservando. Não é isso, né? Isso eu sou contra. Não pode, porque a árvore tem uma parede muito grossa e ela vai ser um local de nidificação não só para aquela espécie, mas para várias outras. Sai uma, entra outra, morre uma, vem outra. Então, a árvore é um recurso muito importante para o meliponicultor. E lá nos maias, como você mostrou, né, eles têm aqueles robones, né, aqueles troncos grossos, e aquilo era um recurso tão extraordinário que eles passavam de pai para filho. E tem o nome da família, perto da entrada da colônia, esculpido nas madeiras, tem o nome da família que doou aquilo. E eles rezam para essas pessoas no Dia dos Mortos, com vela de abelha, para honrar aquele presente maravilhoso que foi um tronco onde eles podiam criar as abelhas. Então, tem todas umas histórias muito bonitas relacionadas com isso, né? E eu acho que o tronco é de inestimável valor. Agora, essa questão do ninho isca, eu não sei, eu queria saber se você sabe alguma coisa mais sobre isso que baseia essa sua posição da gente não usar ninho isca. Eu queria que você me falasse isso. Ô, professora, muito obrigada por você estar aqui presente, obrigada pela colocação a respeito do livro. Na verdade, eu concordo com você, concordo contigo, tudo que você falou. O que eu quis dizer, na verdade, nós temos que ter ninho isca, assim, no períodos exatos, não durante o ano todo. Eu aconselho que se comece a montar ninhos iscas agora, nesse período que está no final do inverno, até no máximo final do verão. Observando aquele vão por entre as telhas, um enxame de abelhas parou para descansar. Me deu vontade de contar como é que eu faço quando me bate um cansaço e eu paro pra aliviar. Tão diferente das abelhas pequeninas descansando lá em cima, eu prefiro aqui no chão.